rock and roll band. The future's brighter now than I'd ever planned. I'm 10 times richer than my big brother Bob. He's got a haircut, he's got a real job. Boa noite, São Caetano, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. A partir de agora, o programa Universo Rick está no ar e você tem um encontro marcado com o lado inusitado da cultura da região metropolitana e de todo o grande ABC. E quando eu falo que esse programa é ao vivo, é porque ele não tem script, ele não tem começo, ele não tem meio nem fim. Tudo aqui é feito com muito carinho, com muito amor e com muito rock and roll. Porque, afinal de contas, aqui eu não estou para agradar ninguém. Esse programa não é uma farsa. Se acontecer alguma coisa de errado, vai continuar errado, porque esse é meu estilo. E todos os meus convidados, que eu sempre procuro trazer aqui, têm um nível de afetividade muito grande, que faz com que esse programa, cada semana, a gente aumente a audiência, justamente porque a gente tem o objetivo de ser verdadeiro. E hoje é com muita satisfação que eu estou trazendo um amigo meu particular, além dele ser meu médico, ele é, mais do que um médico, ele é um tremendo de um guitarrista. Seja bem-vindo, Flávio Sepúlveda. Obrigado. Viu? Obrigado ao Universo Rick. Rick. Muito obrigado, Rick, pelo convite, a oportunidade para a gente falar um pouco sobre a participação da gente na música de São Caetano, do rock and roll de São Caetano. Afinal de contas, são aí pelo menos 50 anos que eu estou de janela de São Caetano, desde o comecinho. E agora a gente poder falar um pouquinho no seu programa, legal. Estou gostando. Muito bem. Flávio, eu tenho observado o seguinte, a cada dia mais a medicina está evoluindo e eu vejo muitos médicos, seja no jazz, no pop e principalmente no rock, acompanhando assim, né? Por ser a medicina uma ciência exata, aliás, por ser a medicina uma ciência humana e a música ser uma ciência exata, aonde é que entra emoção dentro de um profissional da área de humanas, do médico? Às vezes eu fico pensando no meu caso, por exemplo, né? A minha ligação com a música, profunda ligação com a música e com a medicina. Eu tenho 35 anos de medicina e vivo no meio da medicina todos os dias, enfim. E na música também estou sempre, todos os dias ligado à música, né? Sempre aí respirando e me alimentando da música. E eu tento encontrar qual que é o denominador comum entre da música e da medicina. Não encontro. Não encontra? Não, no meu caso, eu não encontro. Porque são coisas bem diferentes, porque são inspirações diferentes. Interessante. Entendeu? E eu, no meu caso, realmente não encontro. Onde começa o Flávio músico, aonde começa o Flávio médico, eu não saberia dizer. O músico começou antes, mas isso não quer dizer que eu seja menos médico e mais músico. Eu entendo. Mas eu realmente não consigo ver. Agora, tem uma coisa muito grande, uma diferença assim, abissal entre música e medicina. A música é só alegria, né? A música é só alegria, né? É o compor, é o tocar, é só alegria. A medicina nem sempre a gente está envolvido com alegria. Às vezes a gente também tem tristeza, a gente chora também. Sem dúvida. Entendeu? Na música a gente chora diferente, né? Chora com emoção, né? Pela emoção, claro. Emoção legal. São dramas emoção diferentes, né? São dramas diferentes, mas a gente está falando de rock, de música. Mas é importante. É o pessoal que está sintonizado aqui no programa, que tem observado que a cada semana eu estou sempre trazendo algo diferenciado aqui para a região. Mas, como eu digo, são amigos. Todas as pessoas que estiveram aqui até hoje do meu lado, é porque eu tenho o mínimo grau de afetividade. E eu costumo ter umas perguntinhas chaves assim, que me facilita e até ajuda a pessoa que está assistindo o programa a criar uma identidade. Flávio, qual era a tua visão de garoto? Como era o menino Flávio, curtindo Beatles? Eu sei que você é um pouco mais velho do que eu, então você pegou realmente a crista da Beatlemania. Antes de você pensar em ser médico, já existia um menino que o teu pai, acredito que deve ter te incentivado, tua mãe, teu irmão, que vocês são de uma família muito tradicional aqui de São Caetano. Como que você enxergava o mundo em 1967, 65, quando você era garoto, no auge da Beatlemania? E qual o paralelo que você faz com o mundo hoje? Fazer paralelo com o mundo, quando a gente tinha
12, 13 anos de idade. E hoje, né, com 63, certo. É um paralelo bastante difícil de fazer. Mas eu falo para você o seguinte, eu peguei um pedaço legal da Jovem Guarda aqui na minha vida, nos anos 60, depois que eu me envolvi com o rock and roll propriamente dito, inglês, né? Através dos Beatles, né? Quase que a maioria da molecada na época estava envolvido com o rock and roll dessa fase. Ou era Jovem Guarda ou era Beatles. Sem dúvida. Né? Naquela época, a gente tinha, eu falando do meu caso, a vida era só festa, era só alegria. Que beleza. Entendeu? Era só alegria. Na minha casa sempre correu tudo bem, entendeu? Meu irmão era um irmão legal, entendeu? Então a gente tinha uma relação boa. Que Deus o tenha, Celção, que ontem completou um ano que ele já está no plano além do nosso. Fica uma lembrança aqui. Bem lembrada. E a gente tinha a gente curtia muito, o nosso negócio era estudar, tá? Eu sempre gostei muito de estudar. Depois de um determinado momento eu descobri o estudo, então eu não tinha grandes problemas com o estudo e conheci o rock and roll no aspecto músico, de uma forma muito interessante, muito gozada. Vou te contar rapidamente. Aqui nós temos pressa rapidamente. Aqui. Vamos lá. Eu sempre fui um camarada assim, bastante agitado, né? Tudo para fazer. Dois. Somos dois, né? Então, sempre fui agitado, nunca pedi, sempre levantei para fazer, sempre fui para um lado, para o outro. E eu estudava na época, no Sagrada Família. Eu estava no primeiro ano da época, o primeiro ano de ginásio. Entendeu? Então, o recreio era dividido, menina de um lado, meninos de outro lado, tinha o banheiro das meninas, o banheiro dos meninos, e eu entrei lá no banheiro, uma hora lá qualquer lá, eu lembro muito bem, e eu escutei do lado de fora do banheiro, 3 amigos meus lá da escola. Nessa época eu tinha 12, 13 anos de idade. E eu escutei eles do lado de fora falando de montar um conjunto, e eu saí e falei, o que vocês estão conversando tal? Quem eram esses personagens, né? Vamos saber. Era o Olinto Voltarelli, não o vereador, não o professor, que era meu professor na época, mas o músico maestro, Olinto Voltarelli. Sim. Tá? Um grande maestro. Grande maestro, músico, conceituadíssimo. Na época, ele era pianista clássico, né? Ele estudava piano clássico. E tinha o Gilberto Leonardo Gouveia e tinha o Gerson Baroni. O Gilberto, ele tocava violão, o Gerson tocava violão e o Olinto tocava piano. E eu saí, o que vocês estão falando de música? Nós vamos montar um conjunto e tal. E você, que legal, o que você toca? Enfim, no final das contas, você só está faltando um baterista. Eu falei, sou eu. Mesmo no baterista? Sou eu, cara. Eu nunca tinha aceitado a bateria na minha vida, entendeu? E ali ficou combinado que a gente estava no final do ano e a gente ficou combinado que a gente voltaria a se encontrar no começo do ano seguinte, depois das férias, para a gente começar a ensaiar no auditório do Sagrada Família ali. E foi o seguinte, eu saí aquele dia correndo, papai, mamãe... Compra uma bateria. Eu quero estudar bateria e tal. Conclusão, nós voltamos na escola em fevereiro ou março, e tudo em pé, e nós montamos então a nossa primeira banda naquela época, e eu já estava tocando bateria, eu já tinha minha bateriazinha, era uma Pinguim. Ótimo. Entendeu? E aí nós montamos essa banda e chamava-se The Tigers. The Tigers, os Tigrões. The Tigers. E ali a gente começou então a se envolver com música, né? Que barato. E dali foi até hoje, como acontece, né? A gente está sempre aí tocando, né? Sempre. Vale a pena lembrar, dar uma referência nesse sentido, que o ABC nessa época era um celeiro de grandes músicos, né? Existia já os Botões, que depois viraram os The Buttons. E o Flávio, já nessa época, eu ainda garoto, não conhecia ele. A gente veio a ter amizade a partir dos anos 80.
Mas estudando um pouco da biografia dele, eu sei que ele participou de uma banda bem emblemática, e bem, talvez de soslaio, de reslaio, mas era uma banda que todo mundo tinha muita curiosidade de participar, que era os Conselheiros do Diabo, né? Era uma coisa bem Black Sabbath, isso. Como é que era isso? Olha, eu não participei muito tempo do Conselheiros do Diabo. Eu acho que eu participei com eles talvez uma ou duas apresentações, não foram muitas, porque eu sempre tive muita dificuldade de ficar em bandas, né? Porque... Nessa época ainda você não estudava medicina. Não estudava medicina. Isso daí foi... Conselheiros do Diabo foi em 1970, mais ou menos. Quem era do Conselheiros do Diabo, que até hoje eu tenho contato, era o Angel, né? O Angel era do Conselheiros do Diabo. Sim. Né? Um guitarrista, cantor, legal pra caramba. Feríssima. Cheguei a tocar com ele recentemente, há 20 anos atrás. Mas tá aí. Mas, enfim, o Angel, mas tinha o Antônio Carlos, que depois ele começou a fazer instrumentos musicais também, e era o Conselheiros do Diabo era uma banda meio parecida com o Joelho de Porco, sabe? Era bem eles eram bem assim escrachados mesmo. Eles eram escrachados. A banda mais marcante nessa época que eu participava era o Thompson 1880. Sim. Que era uma banda que era um pouco mais tinha um pouco mais um estilo mais era um estilo mais botões, longe de ser os botões. Sim. Botões eram os botões. Botões? Entendeu? Era o top da região, né? Eram os caras, né? Eram os caras. Então era uma banda mais nessa levada. A gente fazia mais o rock mais clássico da época. Sem entendeu? dúvida. Os Conselheiros do Diabo eles eram mais sujões, entendeu? Era um equivalente a Beatles e Rolling Stones. Eu entendi. Guardadas as proporções, nós estávamos vivendo uma época de plena ditadura militar, né? Eu não sentia nada disso. Mas sim, mas há que se considerar que a gente não tinha consciência, mas que muitos jovens mais velhos do que a gente, por algum motivo, eram perseguidos. Eu nunca tive contato com nenhum colega daquela época. Eu acho que a gente era muito peixinho. Né? A gente era muito peixinho. Eu não era politizado. Também. E eu não convivia com ninguém politizado na época para poder dizer. Eu vi até uma entrevista, não faz muito tempo, do Erasmo Carlos, o próprio Erasmo Carlos, falando o que você acabou de falar. Pois é, então. Que não se tinha noção, que não existia esse engajamento por parte da... Agora, a gente, acelerando um pouco o looping do tempo aqui, aí você entrou na medicina. Aí, ou era medicina ou era rock and roll? Ou não dava... Eram duas coisas. Eu lembro que quando um pouco antes de eu entrar na medicina, eu toquei pela última vez aqui na região com uma banda junto com o Edu, com o Gilberto, aí dessa vez na bateria, o Toninho no teclado e o Moacir cantando. Tá. O Edu solava também. E eu fazia contrabaixo nessa ocasião. Olha. Nós tocamos no dia 21 de dezembro de 1976, no teatro, naquele grande lá, como chama? Paulo Machado de Carvalho. É o grande, né? Isso, não teatro, o Paulo Machado de Carvalho. Era um festival de música, um festival de música aqui interescolar da cidade. Nós fomos convidados para tocar e nós tocamos, e a última música que nós tocamos foi aquela do Pink Floyd, Shine of the Crazy Diamond. Que até hoje é um hit, né? E nós tocamos essa música, terminou de tocar, fizemos ali fomos para casa no final do ano, né, que era final de ano, e eu fui prestar vestibular e entrei na faculdade e nunca mais toquei. Fiquei de 1977 até 1995. Nossa! Só batendo um violão. Então a gente vai voltar daqui a pouquinho a esse papo maravilhoso aqui com o Flávio. Eu vou chamar nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente volta aqui com Flávio Sepúlveda, contando um pouco agora da sua performance frente do Os Caravelhos. Os Caravelhos, é isso aí. I hit the big time with my rock and roll band. The future's brighter now than I'd ever planned. I'm 10 times richer than my big brother Bob, but he's got a haircut, he's got a real job. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no jornal ABC Repórter.
4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. I hit the big time with my rock and roll band. The future's brighter now than I'd ever planned. I'm 10 times richer than my big brother Bob. He's got a haircut, he's got a real job. Boa tarde, São Caetano, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. O programa Universo Rick está no ar agora no seu segundo bloco, dando continuidade a esse papo aqui com meu brother particular, o Dr. Flávio Sepúlveda, falando um pouco sobre as suas peripécias ao longo da sua vida. Um grande médico conceituado geriatra, a gente às vezes não consegue achar um paralelo, mas o Flávio, além de ele ser um exímio guitarrista, baterista, tecladista, posso dizer até um multi-instrumentista, ele é um médico hiperconceituado aqui na região há muitos anos. Flávio, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Legal. E dando continuidade ao nosso papo aqui, eu sei que quando você voltou da medicina, você voltou, nunca deixou de tocar violão no campus. Não. Não No é? campus, de tocar violão, quando eu vinha visitar minha família, um piano em casa, Tá. isso daí, mas assim, nada de banda, não Certo. tinha uma banda musical. E aonde que surgiu o anzol que te catou novamente para Então, a música? É assim, eu não tinha mais envolvimento com a música, porque não dava para ter envolvimento com a música, não dava para Sim. misturar medicina, estudo Claro. medicina, Consultório e tudo mais. Não dava. E montei a minha família, minhas Claro. filhas e tudo mais, não tinha condições. Mas quando eu cheguei ali por volta de 1995, eu dei uma guinada, eu saí de trabalhar em hospitais, né? Principalmente, né, o trabalho, a ligação profissional em hospitais e fiquei só com a minha clínica, só com a minha clientela. Ali eu tive um pouco mais de tempo. Sim. Então foi ali que eu juntei uns amigos. E foi ali que eu te Entendeu? conheci propriamente falando. A gente acabou começando a gente já se conhecia antes, Sim. mas começamos a realmente a ter Exatamente. uma relação mais de Exatamente, amizade na isso. música, foi por ali. Que eu me juntei com o Gilberto, com o Maurício, Com Pedrita. o Pedrito um pouco depois. Felizmente um pouco depois. Ô, Pedrita, Pra vir e nunca Pedrita, mais. Gilberto, toda essa turma. E uma o satisfação. Oséias do Porão 99. Muito bem, entendeu? muito Que a gente bem. tinha como um cara, né? Ainda hoje é um cara, hoje né? ainda é o cara. Ainda Naquela hoje, época, o Porão né? 99. É uma pena banda... porque eu já convidei ele várias vezes. Ele mas sempre vem. fala que vem Mas e não continua vem. convidando, ele vem sim. Aliás, você falou de uma pessoa que eu acho que é fundamental que venha sentar aqui desse lado aqui, que é o Dave McLean, né? A hora que você quiser, eu te coloco em contato com ele. Puxa vida, vai ser um tremendo prazer. Dave McLean é ótimo, É um bom ótimo, papo. é um bom papo, e é um- tem mil É histórias. um mestre aqui da região, né? O Não é? Dave McLean é meio que um orgulho nosso aqui. Sem dúvida, prata da casa, né? Prata da casa. E o Oséias, né? Sem O Oséias. dúvidas, o Oséias... E eu montei, então, uma banda que não tinha nome ainda. Eu fazia teclado e guitarra e back vocal. O Oséias cantava. O Maurício na bateria. O Maurício é E o o dentista. Ginja, o dentista. Certo. O Maurício na bateria e o Ginja contrabaixista. Que é Corretíssimo. cunhado do Maurício, inclusive. Tá. Todos, né? Todos feríssimos. Todos deram. Eu lembro da introdução do Grand Funk, era coisa Era legal. fenomenal, né? E então nós montamos uma banda e nós fomos, na primeira apresentação, a gente não tinha ainda nem nome, a banda, e começamos a levantar nome daqui, nome de lá. Eu lembro do nome que o Zé sugeriu, que eu gostaria até que tivesse sido aquele lá, que chamava-se, a banda seria Que Entrem os Animais. O Zé sempre foi gozador, né? Mas aí ficou aquele negócio, os caras velhos, e entrou então, sugeriu os caras velhos, né, desse jeito. E pegou. E ficou isso daí e a gente começou a tocar. Começamos a nos apresentar em vários locais.
e a receptividade foi bastante boa, porque era um rock, era o classic rock Era mesmo, classic natural, rock. entendeu? E assim a gente começou por ali. Mas aí vem a vida. Eu tenho um momento muito particular que foi na minha festa de 40 anos. Foi legal. Alguns anos atrás aí. Tenho filmado. Tem, eu né? tenho Puxa filmado, vida, a minha festa de 40 anos, na casa do meu amigo Flávio, ali no centro de São Caetano, numa chácara, nós montamos uma rave ali para vocês tocarem. Foi bom, foi um espetáculo ali, né? Bom, foi bem legal. E o que eu acho mais importante, assim, até de um conceito hoje, para a gente falar do rock and roll dos anos 70, do rock and roll dos dias de hoje, sem a gente ser saudosista, sem a gente ser nostálgico. Porque hoje o que eu tenho observado, principalmente a juventude, é muito fissurada em Led Zeppelin, de Purple. Eu vejo até garotada com camiseta do Creedence. Eu falo, pô, moleque de 16 anos, 17 anos, curtindo Creedence. Você acha bom ou você acha ruim isso, Flávio? Bom no sentido de que esse saudosismo ele traz a boa música para os dias de hoje, e ruim é porque talvez hoje não tenha nada que supere. Será que tem sentido o que eu estou falando? Tem sentido. Isso, a minha opinião, evidentemente, né? Mas o rock and roll dos anos finais dos anos 60, final dos anos 60, Tá. E até os anos 74, 75, por aí, porque aí entrou a disco, né? Isso. Que era bem legal, naquela época era uma coisa bem bacana, Sem dúvida. mas o rock and roll de 67 até 75 foi o melhor rock and roll de melhor todos rock, os tempos. sem dúvida. Porque foi uma época onde que surgiram, além da fase, digamos, de ouro dos Beatles, né? Aquela fase mais, logo após o psicodélico deles, foi uma fase bem legal, Abbey Road, né? O mesmo Let It Be, aquela fase toda. Os Rolling Stones também tinham dado um salto bastante grande para o lado da boa música rock and roll, menos comércio e mais rock and roll. Surgiu o Led Zeppelin, né? Surgiram o Deep Purple, o Grand Funk, o Jimi Hendrix, Janis Joplin, né? que depois acabaram morrendo, mas enfim, esses grupos todos que surgiram, Black Sabbath, eram grupos que eram realmente de um rock legal, um rock profundo, um rock e bem tocado, e letras muito legais. Muito legais. Letras de revolta, sim, mas tinha letras de amor muito bonitas. Muito bonitas. E a molecada, muitos hoje, muitos moleques, né, muitos garotos aí, garotas de hoje em dia, reconhecem nessas bandas a qualidade deles. Sem dúvida. Entendeu? Então é muito difícil das bandas de hoje competirem com aquele estilo que foi criado naquela época. É muito difícil, não que não tenha. Exato. Tem, lógico que tem. Falar que não existe. Não, sem dúvida. Existe, obviamente Claro. que existe, mas sem ser saudoso e já sendo saudoso, acho que naquela época era melhor, né? Olha, eu vou acrescentar um pouquinho mais de nostalgia nessa tua fala, porque além dessas bandas de rock pesado, propriamente falando, existiam bandas fantásticas, com harmonias vocais incríveis. Blood, Sweat and Tears, The Byrds, Bee Gees, Brad, Fogerty, bandas de Crosby, Stills, Nash Young, que eram bandas assim que despretensiosamente a gente queria ouvir um rock and roll pesado, mas a gente ouvia o Déjà Vu do Crosby, Stills, Nash Young, eu vinha descobrir, entender esse disco 20 anos depois. Por exemplo, no sentido que a dupla de caipiras, né, que entre aspas, né, Poxa. Simon Garfunkel, Simon né, Garfunkel. que assim, na minha opinião, em termos de dupla, sem dúvida. Foi a mais... Ah, sim. Ainda hoje, né? Ainda hoje, né? Eu vi um concerto deles no Rock and Roll of Fame de uns 5 anos atrás aí. É fantástico, né? São muito bons, são muito bons. Músicas boas, né? Boa qualidade. Então, isso daí, naquela época tinha essa qualidade. Hoje em dia os músicos fazem muito o que o produtor manda fazer, né? E nem sempre os produtores estão interessados em qualidade, eles estão interessados, lógico, eles são empresários, veja bem, eles são empresários. Eu vi uma colocação outro dia de David Gomery, que eu não vou saber exatamente o nome dele, mas ele era o assistente de estúdio do George Martin, que era o George Martin fazia às vezes com os Beatles e ele era o cara que operava a mesa de som.
Ele foi bem clássico, ele falou que os técnicos de som de hoje não conhecem nada de música, eles entendem leitura de LED. Por aí, né? Tá? Então, uma mesa de som com 1000 LEDs, eles entendem sobre os LEDs, sobre os nem é mais... tem muito de engenharia de som, pouca, entendeu? E pouco de audição, e pouco Porque de ele diz entendimento que musical. existe hoje eu não sei exatamente o termo, mas que a música ela já sai meio achatada, padronizada para todos os tipos de gosto. O digital faz isso, Faz né? isso, O né? digital hoje está voltando o pessoal com o vinil, você sabe disso, Sim. você conhece mais de vinil do que qualquer um aqui da região. O vinil era um som mais gordo, né? Sem dúvida, né? Hoje o digital é mais chapado. Você não é uma consegue coisa chegar mais... num grave no digital, né? Num gravão de... E falando dos diretores, que a maioria dos diretores hoje eram caras daquela época, que eram Sem músicos dúvida, daquela sem época. dúvida. Mas é o tal negócio, eles são empresários, eles querem ganhar Sem o dinheiro dúvida, deles. lógico. Entendeu? Então eles vão na onda, né? Bateu o rap, vamos no rap. Bateu o funk, vamos no funk. E vai para onde a coisa onde o manda. dinheiro Mas aponta. um dia o rock volta, né? Um dia o rock volta com mais força, né? Mas não morreu. Flávio, pra gente você vê que 30 minutos passa voando aqui, né? Passa. Então eu queria sempre uma consideração final. Você que já é um homem tarimbado, já criou filhas, já tem um leque de seguidores, de pacientes. Hoje, para a gente ter uma ideia, o Facebook meu do Flávio hoje bombou. Muita gente até comentou que está receando que o Flávio vai abandonar a medicina para se tornar guitarra. Eu falei, não, fica tranquila. Flávio, qual é o conselho que você dá? Eu sempre costumo encerrar o programa levantando essa questão. Para essa nova geração que está chegando agora, que tem acesso ao top da tecnologia e, ao mesmo tempo, fica faltando alguma coisa. O que você tem a dizer para quem está chegando agora? Olha, assim, para vocês que são jovenzinhos, que querem ser músicos. Isso. E se vocês quiserem ser músicos do estilo do rock and roll, tá? Montem uma banda, toquem com seus amigos, toquem no braço, sem playback. No braço. No braço. Você é guitarrista? Você é o guitarrista. Errou, vai tocar de novo. Errou, vai tocar de novo. Você é o contrabaixista, você monte uma banda, escute músicas, tire músicas, não fique só copiando do YouTube, entendeu? Os professores, que é legal, para tirar uma dúvida. Mas vamos tirar a música, né? Sabe, vê se vocês têm ouvido para isso, como a gente fazia na época, bota lá, vamos tirar a música para vocês entenderem como que funciona a lógica da música, ensaiem as músicas, arrume lugar para tocar, independente de quanto vocês vão ganhar, se bem que vocês devem ganhar, mas vão atrás desse tipo de sonho, porque aí vocês vão ser grandes músicos, vocês vão poder trabalhar com música, entendeu? Porque se vocês ficarem só nas aulinhas do YouTube, que isto é, não aulinha do YouTube, não é isso que eu quero dizer. Se vocês ficarem só aprendendo a música daquilo que o professor do YouTube passou para você, e você está olhando lá como que é que faz, se vocês colocarem lá o playback para fazer os teclados e os vocais, e vocês ficarem ali tocando junto com o playback, vocês não vão aprender a tocar em conjunto, vocês não vão aprender a cantar em conjunto, vocês não vão perceber afinações ou desafinações. Entendeu? Então, se vocês querem ser músicos, vocês têm que fazer como acontecia com o rock and roll de raiz, entendeu? Botar para tocar mesmo, botar coisa para rolar mesmo, de verdade. Esse é o conselho que eu dou. Flavião, obrigado por essa presença, suas palavras sábias. Lembrando que o programa Universo Rick vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 18h45, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, sempre trazendo as figuras fantásticas aqui da nossa região. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima quinta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Oiê, valeu! Valeu! Time with my rock and roll band. The future's brighter now than I'd ever planned. I'm 10 times richer than my big brother Bob. He's got a haircut, he's got a real job.